Tá toda blogueirinha. Olá, meninos e meninas, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Com essa atividade, a gente começa as atividades do quarto período. Então, nós vamos começar o quarto período ainda com a segunda lei de Mendel, certo? Vamos ter mais essa atividade sobre a segunda lei de Mendel e aí nós vamos passar para um outro assunto na próxima atividade. Então, hoje, eu estou gravando esse vídeo relacionado à atividade, mas ainda sobre a segunda lei de Mendel. Então, a atividade que eu vou passar nessa semana, ela tá na página 55, é a questão 6, certo? De antemão, eu espero que vocês estejam bem, né? Estejam com saúde, estejam se cuidando. Fizeram agora há pouco tempo as avaliações do terceiro período, quem fez, as atividades, e agora a gente vai rumo ao final do ano letivo, rumo ao quarto período, vamos seguir junto para a gente terminar esse ano e vocês concluírem o terceiro ano do ensino médio. Então, na página 55 do livro de vocês, tem um texto lá, né, que é a minha sugestão para leitura, para resolver essa atividade, e tem um quadro, que é esse quadrinho aqui, certo? Então, aí, na página 55, tem o seguinte, acima do quadro, tem um texto dizendo: Mendel analisou a herança simultânea de 3 características. Em um desses estudos, ele trabalhou com as características textura da semente, lisa ou rugosa, cor da semente, amarela ou verde, e cor da pétala, púrpura ou branca. O cruzamento tri-híbrido realizado por Mendel, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Bzão, Bzinho, com Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Bzão, Bzinho, pode ser decomposto nos 3 cruzamentos representados no quadro abaixo. O número de genótipos diferentes na geração resultante desse cruzamento é, portanto, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3 vezes 3 igual a 27. E aí tem esse quadro. A questão que eu vou passar na atividade é a questão 6, na página 55, que é basicamente o mesmo que aconteceu nesse quadro aí. Como foi feito esse quadro, vocês vão fazer na questão. Então, vamos ao quadro. Então, o que foi que ele disse? Que foi cruzado, teve o cruzamento, foi feito o cruzamento. Lembrando que ele estudou, mais uma vez relembrando, que Mendel fez o estudo da primeira e da segunda lei de Mendel com as ervilhas, porque era uma planta que se reproduzia facilmente, era uma planta que dava para estudar melhor. Então, aí, nesse cruzamento, o que ele está dizendo que ele fez? Ele trabalhou com 3 características. Em relação à textura da semente, se é lisa ou rugosa, em relação à cor da semente, se é amarela ou verde, e em relação à cor da pétala da flor, se é púrpura ou branca. E aí foi feito o cruzamento entre Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Bzão, Bzinho, com Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Bzão, Bzinho. Nesse quadro, esse cruzamento ele foi decomposto. Então, nós temos aí 3 características, né? Um cruzamento tri-híbrido, e esse cruzamento foi decomposto em 3. O que foi feito? Foi cruzado somente o Rzão, Rzinho com o Rzão, Rzinho na primeira linha, na segunda, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, e na terceira linha, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Se eu for fazer esse cruzamento, cruzar Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho, o que é que eu vou obter? Vou fazer o cruzamento, tá aí o resultado. Vou cruzar Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho. Quais são os resultados? Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Então, eu vou ter 4 resultados. Só que um deles se repete, que é o Rzão, Rzinho. Se vocês tentarem aí fazer na ponta do lápis ou com quadro de punê, tanto faz, vocês vão obter esse seguinte resultado. Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Do mesmo jeito, na segunda linha, vão ter Vzão, 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 Vzinho,
Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Na terceira linha, Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Então, o Rzão, Rzinho, o Vzão, Vzinho e o Bzão, Bzinho, ele se repete. Então, aparece esse resultado duas vezes, certo? E aí, o que é que está dizendo aqui no texto? O número de genótipos diferentes. Por que que no quadro não foi colocado os dois Rzão, Rzinho? Porque ele está pedindo o número de genótipos diferentes. E como o Rzão, Rzinho se repete, então colocou-se ele só uma vez. O número de genótipos diferentes na geração resultante desse cruzamento é, portanto, 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Então, na primeira linha, o primeiro cruzamento, o Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho, que são duas sementes lisas, eu vou ter 3 resultados diferentes. Eu vou ter Rzão, Rzão lisa, Rzão, Rzinho lisa e Rzinho, Rzinho rugosa. Aí vocês podem dizer, professora, mas tem duas lisas. Tem duas lisas, mas uma é homozigota e outra é heterozigota. São dois resultados diferentes. Então, aí nós vamos ter 3 resultados diferentes. Na segunda linha, cruzou-se duas sementes amarelas, né? E aí o resultado foi Vzão, Vzão amarela, Vzão, Vzinho amarela e Vzinho, Vzinho verde. 3 resultados diferentes. Na terceira linha foi cruzado a pétala púrpura com a pétala branca. E aí foi obtidos 3 resultados: Bzão, Bzão púrpura, Bzão, Bzinho púrpura e Bzinho, Bzinho branca. Então, em cada um desses cruzamentos, nós temos 3 resultados diferentes. São os diferentes, porque fazendo no quadro de Punnett ou de outra forma, nós sabemos que nós temos 4 resultados. Só que o Rzão, Rzinho, o Vzão, Vzinho, o Bzão, Bzinho sempre se repete. Então, na verdade, nós temos 3 resultados diferentes. E aí, ele faz a multiplicação. 3 vezes 3 vezes 3, 27, certo? E é isso que vocês vão fazer na sexta questão. Na sexta questão, ele diz o seguinte: considere o seguinte cruzamento e suponha a segregação independente. O que é essa segregação independente? É justamente fazer esses cruzamentos independentes. Você vai aí, na sexta questão, está dizendo para cruzar Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho com Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho, Dzão, Dzinho e Ezinho, Ezinho. Qual é o número de genótipos possíveis na descendência desse cruzamento? E aí, o que é que vocês vão fazer? Do mesmo que foi feito aqui nesse quadro. Em vez de fazer o cruzamento com todo o indivíduo, vocês vão separar. Vão cruzar o Azão, Azinho com o Azinho, Azinho, é um cruzamento. O Bzão, Bzinho com o Bzão, Bzinho do outro, é outro cruzamento. O Czão, Czinho do primeiro com o Czinho, Czinho do segundo, outro cruzamento. O Dzão, Dzinho do primeiro com o Dzão, Dzinho do segundo, outro cruzamento. E o Ezão, Ezinho do primeiro com o Ezinho, Ezinho do segundo, um outro cruzamento. E aí, depois que vocês fizerem esses cruzamentos, vocês vão contar quantos genótipos diferentes aparecem em cada um dos cruzamentos e depois vão multiplicar esses números. E aí vocês vão obter a resposta certa. Então, é isso que está pedindo nessa sexta questão, né? Para fazer esse cruzamento independente, cada conjunto de genes fazendo o cruzamento independente com outro conjunto de genes do outro indivíduo e depois multiplica esses números e aí vocês vão ter aí o número de genótipos possíveis na descendência desse cruzamento. Lembrando que só conta os que são diferentes. Se algum genótipo se repete, você só conta ele uma vez, certo? Então é isso. Essa é a atividade dessa semana. É a última questão da segunda lei de Mendel, certo? Deixo mais uma vez aqui o meu abraço virtual para vocês. Peço que vocês não desistam, continuem fazendo as atividades, continuem fazendo as avaliações, participando dos eventos da escola, por mais difícil que possa ser nesse momento, por mais desmotivados que vocês possam estar,
Mas pensem que está faltando pouco tempo, falta pouco tempo para vocês concluírem o ensino médio, falta pouco tempo para vocês passarem para uma nova fase da vida de vocês, que pode ser entrar na faculdade ou entrar no mercado de trabalho, depende da vontade de cada um. Então não desistam, continuem resistindo, continuem estudando, que vai dar tudo certo no final, certo? Um beijo da professora Evangelina e até a próxima aula ou próximo vídeo.